A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! É hora de mais um programa Conversas Artísticas. Aqui fala Paulo Bonfá. E aqui Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré e sempre com a ajuda da Coordenação de Cultura. Estamos no palco do teatro, num estúdio montado, aberto aos estudantes, à comunidade e a vocês que nos escutam a partir de agora. O Conversas Artísticas é uma série de programas que é dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, artísticas, como o nome já diz, e sempre com convidados incríveis. Legal que a gente vai poder tocar num assunto que raramente é pauta com conversas na imprensa. É por isso que eu adoro esse programa. Vamos falar com Flávia Veloso, diretora-presidente do MUBI. O MUBI, em São Paulo, é o Museu Brasileiro. E aí o ele vem com a escultura primeiro ou com a ecologia primeiro? Seja bem-vinda, Flávia, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui. É uma ótima pergunta, porque esse ele vem inicialmente de ecologia. Eu acho que pouca gente conhece a história do MUBI, que é bastante diferente da história de outros museus, porque o MUBI começa pela ideia da ocupação do espaço. Ele fica localizado na Avenida Europa, que é um bairro residencial. Para quem conhece, tem várias casas, um bairro bastante arborizado. No terreno onde hoje existe o MUBI era uma casa, que depois que os proprietários faleceram foi vendida. E ficou um tempo fechado o terreno e a vizinhança um dia acorda e vê todas as árvores do terreno derrubadas. Eles vão até a prefeitura saber por que foram derrubadas as árvores e descobrem que tinha uma licença para construir um shopping center naquele local. Ou seja, num bairro nobre residencial da cidade de São Paulo, um espaço ia ser transformado em centro comercial. Exatamente. A vizinhança não gostou muito da ideia, porque na época já tinha algumas restrições de construção, e resolveu comprar a briga pelo verde. Então tem uma foto emblemática que a vizinhança estica uma faixa, os jardins querem verde, o corredor quer o lucro. Então a ideia do MUBI parte disso. Como as pessoas não queriam um centro comercial, elas foram perguntar para a sociedade o que fazer com aquele espaço. E descobriram que podiam pedir para uso público. Então foi uma briga de mais de 10 anos, tem vários recortes de jornais da época que contam a vizinhança do Jardim Europa conclamando as pessoas para participar desse questionamento, o que construir nesse lugar. No final, eles conseguem que a prefeitura desaproprie aquela área para a construção do Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia. Mas a questão inicial era ecológica. Eram as árvores que tinham tirado de lá. Aí, rapidamente, a história do MUBI. E neste programa a gente, lógico, prestigia a sustentabilidade e o interesse ecológico também. Mas estamos falando de muitas linguagens artísticas distintas e tentando mostrar, ou através de palavras trazer para o público, a inter-relação da economia criativa, da indústria cultural e a escultura. Para muitos jovens, estamos numa escola aqui, ela é algo intangível, Ela é algo muito distante, ela é algo histórico. Às vezes a pessoa reconhece uma imagem de uma escultura quando vê uma foto de um bloco de mármore de muitas toneladas que foi esculpido, foi trabalhado e virou a Vitória da Samotrácia, uma imagem clássica, uma estátua clássica aqui. Mas a Vênus de Milo, Então, puxa, no livro de história tem a referência, os antigos, aos gregos, depois os romanos e tantas outras civilizações. Nos tempos mais recentes, as pessoas podem se deparar com esculturas subjetivas, quer dizer, que não trazem uma questão figurativa, não reconstruem um animal, a natureza, uma pessoa, mas são objetos também, São tridimensionais e tem criações ali, materiais diferentes e tudo. Como vocês no museu definem a parte da escultura? Então, essa é uma excelente pergunta. E foi um motivo de muita reflexão. Eu entrei no MUBI em 2016,
para fazer a reestruturação do museu e nós resgatamos esse Ecologia que estava esquecido. Exatamente nesse olhar desse novo mundo, né, que a sustentabilidade é muito importante. E outro dado bastante interessante é que a criação do MUBI é do final da década de 80. E ela é contemporânea dos primeiros movimentos ambientais no Brasil. Ela é contemporânea, por exemplo, da criação da SOS Mata Atlântica, o MUBI. Então, vem nesse movimento e depois foi esquecido. Então, fomos refletir sobre escultura e ecologia, porque na cabeça das pessoas, quando você fala escultura, ainda mais a gente está no rádio, né? Então as pessoas estão só escutando a voz. Escultura imagina logo um objeto ou uma escultura figurativa que represente alguém, como muito bem mencionado, uma escultura moderna, né? Abstrata, exatamente. Mas quando você caminha para o mundo contemporâneo, você entende a escultura como ocupação do espaço. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho maravilhoso nesse sentido. A gente tem uma obra que faz parte do acervo do museu, que é da artista Laura Vinci, que é uma bruma. Ela na verdade, é um jato de água, porque não é um vapor, né? É uma aspersão de água, gotículas de água que formam uma nuvem que ocupa o espaço. A nebulização é a obra, é a ocupação do espaço. É a obra, é a ocupação do espaço. Então, e ela com o vento, ela se move, ela chega na Avenida Europa e ela ocupa todo o museu, aquela área imensa, a partir da água, de gotículas de água. Isso, para o nosso entendimento, a gente não chama de escultura, é uma instalação, mas é como se fosse esse de escultura do museu. E, ao mesmo tempo, a gente está falando do ambiente. A gente está falando de um fenômeno físico, né? Da água, da umidade, da ocupação do espaço por esse elemento, que não deixa de ser esse entendimento amplo de escultura. Então, quando você visita o museu, você vai ver, e aqui tem uma notícia muito boa, o MUBI é gratuito, a entrada é gratuita, a gente funciona de terça a domingo, de 11 às 18. São todos muito bem-vindos. A gente apresenta desde a escultura clássica, em algumas exposições, nós já tivemos uma obra do Harry Moore, em bronze, nós tivemos a exposição da Liuba, que ganhou o prêmio da APCA, que eram as esculturas em bronze de animais. APCA, só para traduzir, Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é uma entidade, talvez a mais séria e atuante ao longo do tempo, que reconhece as iniciativas artísticas, como o nome da entidade diz, em muitas áreas diferentes. Então, no ano de 2022, o MUBI ganhou a melhor exposição nacional, com a exposição da Liuba, que é uma escultora, a principal matéria dela era o bronze, então eram animais fantásticos, porque você via que era um pássaro, mas não era um pássaro, porque a boca parecia de um leão, de um tigre. Então é essa coisa que misturava, né, e te dava essa noção, mas era um objeto, uma escultura de bronze, que é um elemento clássico da escultura como mármore. O mármore vem da natureza e é esculpido. Exatamente. Com ferramentas. O bronze precisa ser fundido, né? Derretido para você criar a forma que ele vai ganhar. Mas antes você você faz o molde de gesso, você esculpe o molde de gesso para depois fundir a escultura em bronze. Porque escultura vem disso, né? De esculpir, de tirar a matéria de um bloco. Esse é o conceito inicial. Mas ao longo dos tempos, até a arte contemporânea, esse conceito foi sendo ampliado. Então, você faz a escultura por adição, não necessariamente por remoção, que é esculpir. Transformação. E como que faz por adição? Só para quem está em casa entender, né? Adição de pedaços, né? Não necessariamente você tem um bloco, você pode ter esculturas de ferro e outros elementos, até plástico, que você vai adicionando para ter essa forma final, que pode ser figurativa ou não, abstrata. Então, hoje, no vocabulário atual, a escultura é muito mais ampla. E no MUBI, a gente teve esse desafio de ampliar mais ainda e entender a escultura como toda ocupação do espaço. Então, a gente, em 22, apresentou Liuba, que é essa escultura, que é uma escultura em bronze. A gente apresentou a obra de Laura Vinci, que é essa ocupação do espaço feita com gotículas de água. Nossa, que formam só, né? Interessante, essa né? nuvem. E que faz parte da instalação. Faz parte. É arte.
Eu fico pensando, desculpe, Flávia, que talvez o grande herói do Museu da Escultura e Ecologia, ou Ecologia e Escultura, fosse Franz Kreiber, por exemplo. Exato. Tem Porque também. um artista polonês radicado no Brasil que, em sinal de protesto também, né, utilizava como matéria-prima durante boa parte da carreira, né, árvores retorcidas por queimadas e troncos, etc. Né? Então, a união da forma com a natureza, com o elemento natural. Exatamente, tanto que nós apresentamos uma belíssima exposição do Krasber no ano passado, foi um grande sucesso. A gente tinha mais de 100 esculturas do Krasber, essas feitas de madeira, geralmente madeira queimada, que ele recolhia das queimadas. Então a gente apresentou esse trabalho e sim, o Krasber tem esse lado, né? Esse lado do artista, escultor, e do lado do ambientalista, que sempre foi uma questão muito importante para ele. A gente realizou essa exposição em parceria com o governo da Bahia, porque o Krasber, não sei quem conhece, é um artista polonês que migrou para o Brasil e a grande parte do trabalho dele foi desenvolvido numa cidade do sul da Bahia. E ele morava numa árvore. Exatamente. Ele era conhecido como artista que morava numa árvore. Na década de 70, ele chega a Nova Viçosa, essa cidade do sul da Bahia, e se encanta pela natureza e lá constrói o seu ateliê e a sua casa em cima de uma árvore, literalmente em cima de uma árvore. Ela era toda apoiada, ela ainda existe, e ele, quando ele faleceu, ele doou o sítio e o acervo para o governo da Bahia. Então, hoje é do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. A gente fez uma parceria para poder trazer essas esculturas, que são deslumbrantes, são maravilhosas, mas elas trazem essa dor das queimadas e da perda ambiental. E é uma escultura por adição, né? Porque ele pega os troncos, os fragmentos e vai montando. E foi muito interessante o período que a gente teve essa exposição. Ele usava basicamente pigmentos naturais, então eram elementos que ele encontrava na natureza e ele desenvolvia os próprios pigmentos. E a gente recebeu muitas visitas de botânicos, biólogos, e um botânico comentou que tem uma série de esculturas do Krasber, que é conhecido como os coqueiros, que elas estão de cabeça para baixo, porque o Krasber ele usava como a parte superior da escultura a raiz. Era quase como se ele levantasse a floresta derrubada pelo homem, derrubada pela queimada. Ele põe a floresta de pé, só que ele a coloca de ponta cabeça. Num grito, né? O Krasber teve uma exposição importante no passado sobre o grito a favor da natureza. Então, essas esculturas são muito emblemáticas. E olha, de novo, o Museu Brasileiro da Escultura ligado com a ecologia, né? A gente está com a Flávia Veloso aqui, diretora-presidente do MUBI em São Paulo, e eu gostaria de te perguntar qual é a noção que o público mais jovem, quando uma visita escolar acontece, ou quando você fala de crianças, que as pessoas têm do que elas estão vendo quando nós falamos de algo que é abstrato, né? E o abstrato significa não ter um significado aparente, identificável, ele representa alguma coisa, ele tenta gerar um sentimento, uma visão, né? E eu faço essa pergunta porque depois que num evento vários estudantes, eu contei para eles que as indústrias de videogame começam a primeira modelagem de alguns personagens que depois vão ser animados para fazer parte da computação gráfica, contratando escultores para que eles façam um molde, criem uma forma e aquilo seja filmado e depois entendido pelo computador, eventualmente nessa altura do campeonato já por uma inteligência artificial, e aí cria a possibilidade de movimentos. Olha, esse voa, esse desmonta, esse derrete, esse pula, etc. Mas aí as pessoas, puxa, mas eu queria então aprender isso para fazer isso aqui, porque a aula de artes numa escola tem argila, né? Criar objetos. Como é que é a relação do público infantil com a escultura? Então, a gente tem um programa, a gente recebe várias escolas públicas, escolas particulares, mas a gente tem um programa específico para escola pública. Só na última exposição da Nied Guidon, sobre a Serra da Capivara, a gente recebeu mais de 1.200 estudantes de escola pública aqui de São Paulo. E é muito interessante, porque
a ocupação é o espaço. O entendimento da tridimensionalidade não é trivial. Por exemplo, se você vai ver um quadro, você fica de frente para ele, você enxergou tudo. Esculturas tem que dar a volta, né? Porque tem a parte... O que é a parte... Algumas você não sabe o que é a parte da frente, o que é a parte de trás. Ou por onde entra e por onde sai. Por onde entra e por onde sai, por e exemplo. nem vai saber, às vezes, também. E nem é para saber, é para você dar a volta, é para você explorar o espaço. E criar o próprio significado também. Exatamente. Né? Então, grande parte do nosso educativo, ele traz exatamente nessas visitas a interpretação das crianças. E é lindo você escutar o que as crianças enxergam, como elas interpretam. Porque a obra, ela fala para você de acordo com o repertório que você carrega. E a obra de arte, a boa obra de arte, ela é ampla, ela não tem um entendimento só. Ela fala sobre vários assuntos, ela levanta várias questões. Por exemplo, agora estamos com uma exposição do Ascânio MMM. É um artista... Ele é mineiro? Não, ele é português, mas radicado no Rio de Janeiro há muito tempo, estudou no Rio de Janeiro e mora no Rio. A exposição dele, a arte dele é uma arte abstrata, basicamente madeira e alumínio. Eu acho que eu fiquei com essa ideia do alumínio pensando nas Minas Gerais. Então ele é português, mas ele usa bastante, principalmente da área externa. E são esculturas abstratas, né? Mas você pergunta para as crianças veem algum animal, ou veem alguma coisa, ou veem movimento. O mais interessante no olhar das crianças, quando elas se deparam com a escultura do Amilcar, do Ascânio, essa questão do movimento, porque elas são feitas, eu vou traduzir aqui, as de madeira com pedaços colados que quase giram como se fossem hélices. É difícil explicar a escultura sem a imagem, né? Tem que ir no MUBI para ver. E elas são elementos estáticos, mas elas transmitem movimento. E as crianças entendem esse movimento. Então, a coisa mais linda são as crianças tentando fazer o movimento com o corpo da escultura. Eu acho que fica uma lição, né, das crianças, também para os adultos, porque eu acredito que muita gente não visita o MUBI ou tem medo de visitar, pensando o seguinte: mas eu não entendo nada de escultura. Eu chego lá, eu olho e não entendo nada. E não precisa entender. A questão é exatamente toda essa. Você não precisa entender. Você precisa sentir. Isso. A arte vai falar para você. Então, essa convivência com os estudantes, as crianças que a gente recebe, é muito rica. Porque tem esses outros entendimentos sensoriais. Quando ela começa a mexer o corpo para representar uma escultura que ela está vendo, ela entendeu tudo, que ela entendeu que é o espaço, né? Ali a gente está falando sobre essa ocupação do espaço. E é esse movimento que interessa. Por exemplo, na do Krasber tinha um entendimento, né, da beleza, mas um sofrimento. Então, as crianças transmitiam isso para a gente, né? E era uma coisa deslumbrante, porque a gente montou uma floresta de obras do Krasber. Eu sempre achei muito triste tudo que eu vi dele. Então, porque me lembrava destruição, me lembrava terra arrasada, digamos exatamente, assim. Mas quando você chega num espaço como o MUBI, que projetado pelo Paulo Mendes da Rocha, essa grande obra da arquitetura mundial, e você se depara com uma floresta, mais de 100 esculturas com 3, 4 metros de altura, como se você tivesse uma floresta colorida, é um passeio numa floresta. Na segunda reflexão, depois você nota, está queimada, tem esse sofrimento. E as crianças reparavam muito isso. Perguntavam se ia ter duende na floresta, né? Se a árvore estava triste. Então, é muito mais esse sentir e que você pode exprimir. A gente faz várias atividades, não só para crianças, mas para adultos também, ateliês e oficinas. Depois que você viveu aquela experiência, como você transmite? Então, faz pequenas esculturas com madeira, com pedaço de madeira, com argila, papel alumínio e por aí vai, ou desenho, que é a forma mais normal de representação que nós estamos acostumados. Mas aí você vai para o bidimensional. Esse pulo do bidimensional, das duas dimensões, para o tridimensional,
é que é a grande diferença do MUBI, porque você precisa visitar. Mas pensando na comunidade, por exemplo, estamos aqui no Jaguaré, né? E você tem talvez o início do que fosse uma experiência próxima de esculpir, ainda que não seja só entalhando alguma coisa, é o artesanato. Talvez, eu estou lá modificando um material, criando uma outra forma, eventualmente eu estou fazendo um design diferente para algo que é um utensílio. Vou fazer pratos, xícaras, etc. Mas para que as pessoas tenham uma ideia, existe na dimensão econômica, né, da cultura, um mercado para alguém se lançar artista de escultura. Existem eventos ou oportunidades através de feiras, festivais, concursos, ou mesmo galerias que são especializadas em escultura, para que isso sirva como opção de carreira? Então, essa questão, até o modernismo, até um pouco posterior, você definia muito claramente as técnicas, né? Pintura, desenho, escultura. Quando você chega no mundo contemporâneo, as técnicas são, que eles falam, né? Técnica mista. As coisas se misturam, né? Então, o quadro pode ter volume. Exatamente. O Krasber era assim, né? Ele tem umas obras que são de parede, mas são tridimensionais, porque a raiz sai para fora. E por aí vai. Você vai com as instalações que tem pintura, desenho e tem uma forma de madeira atrás e tem uma escultura. Então, essa divisão muito clara das técnicas hoje, tanto que a escola hoje é de artes visuais, né? E, se você pega a história do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ele tinha os panoramas, né? Que era a mais tradicional exposição do museu. E antigamente era por técnica, né? Então tinha o panorama, o ano da pintura, o panorama, o ano da escultura, o panorama, o ano do desenho. Hoje é panorama da arte brasileira. Então essa divisão por meio hoje é mais fluida, como o mundo é mais fluido, né? A verdade é essa, que essas fronteiras em todos os sentidos, elas são mais diluídas e a arte representa isso também. Então é diluída. Então por isso que a gente fala, quando a gente fala que é um museu de escultura, a gente fala que é um museu da ocupação do espaço. Então a gente mostra escultura, mostra gravura, mostra desenho, mostra pintura e mostra instalação. Porque houve essa diluição. Mas sim, a gente tem o Ascanio, o MMM, ele é um artista vivo que produz e a produção dele é basicamente escultura. A gente tem outros artistas contemporâneos, o Vanderlei Lopes é um que faz escultura e por aí vai. Então você tem alguns artistas que acabam indo mais para a área da escultura. Mas no mercado hoje, ou institucionalmente hoje você enxerga as técnicas como um todo, né? A gente chama de artes visuais. E para quem está acompanhando essa conversa e está pensando, eu preciso pesquisar um pouco disso, vou olhar na internet imagens do museu, vou ver o que tem em outros lugares. Hoje, algum país ainda se destaca por ter uma maior produção de esculturas ou um maior plantel de artistas que vão para eventos internacionais levando escultura, ou a cena é a mesma? Tudo está mais misturado, então não necessariamente você qualifica cada caixinha. Então, tudo está mais misturado. Por exemplo, em 2019, pouco antes da pandemia, a gente recebeu no museu uma exposição do Tony Craig, que é considerado um dos escultores vivos mais importantes do mundo. É um inglês, ganhou o prêmio Turner. E você tem o Anthony Gormley. Então, a Inglaterra teve Harry Moore, grandes escultores. Você tem ainda essa produção de escultura. Mas você não vai para uma feira de escultura, você vai para uma feira de artes. Mas quando você olha uma obra gigante, tipo Onishi, Kapur, que são esculturas que eventualmente estão em parques, porque não cabem em algum outro lugar, tem
metros e metros e toneladas, a gente fala que é uma escultura, né? E o termo escultura, perdão, só para completar, ele já era usado no idioma brasileiro, né, nosso português, como algo em elogio. Falava, puxa, olha, um corpo escultural. Parece que aquilo foi fora da natureza. Alguém fez à mão, porque é muito perfeito. Porque carregava essa ideia da escultura clássica, né, dos deuses gregos, da escultura grega. Então, essa ideia da escultura, ela carrega todos esses significados, né, dessa beleza idealizada, né, do corpo esculpido, não do corpo real, que tem seus problemas. E isso ainda é presente você sempre carrega a história, né, em tudo que você produz posteriormente. Mas hoje você tem os escultores, Tony Craig é um grande exemplo, ele faz esculturas em bronze hoje, mas ele já fez, quando ele ganhou o prêmio Turner, os primeiros trabalhos eram com plástico. Você tem essa expansão mesmo das pessoas que trabalham com escultura, que querem outros meios, não necessariamente o mármore, né, a esculpir em pedra ou fundir em bronze e por aí vai. Então existe, mas hoje essas divisões são mais tênues, né? Você tem fronteiras menos claras. Os artistas clássicos ou mais conhecidos, eles dialogam com as outras disciplinas das mesmas épocas. Estou pensando aqui, o Rodin. O Rodin tem um museu só dele em Paris, e é um museu de esculturas de Rodin, né? O Alberto Giacometti, que começa, numa fase da sua carreira, a fazer esculturas com homens super compridos e finos. E a primeira vez que eu vi uma escultura dele, eu fiquei parado, eu fiquei absorvido. Era o Homem que Caminha 2. E aí fiquei olhando e eu fiquei retido nela. Então, na mesma época, eu descobri que, puxa, nessa época o Pollock estava pintando quadros assim, assado, e na música estava um contexto, vamos dizer assim, de época. Dá para perceber marcações, assim, mesmo entre os artistas brasileiros, né, os que são mais contemporâneos, né? Sim, você vê no movimento modernista, por exemplo, o grande nome é Brecheret, né? Você tem Victor Brecheret, você tem Bruno Giorgio e você tem Victor Brecheret, do Monumento às Bandeiras, polêmico Monumento às Bandeiras agora, né, no Parque do Ibirapuera, cartão postal de São Paulo. O Deixa que eu te empurro, deixa que eu empurro, né? O famoso apelidado Deixa que eu empurro. Ele deve adorar, né? Se estivesse vivo, ia adorar, aposto. Bruno Giorgio. Então, você tinha uma produção de escultura na semana de 22, Brecheret estava presente com as esculturas. Então, hoje, quando você olha para o mundo contemporâneo, eu citei a obra da Laura Vinci, a obra com água, mas ela tem obra em mármore, ela tem escultura em mármore, né? O Vanderlei tem escultura em bronze. Então, você ainda tem bastante artistas, mas eles acabam produzindo outros meios também. Sem ter visitado nenhum ateliê, Mayara, acho que a escultura em bronze hoje está bem mais fácil, tecnologicamente, com ferramentas e equipamentos, do que 4.000, 7.000 anos atrás. Acho que hoje os ateliês, as possibilidades, os materiais, como dissolver um pedaço ou como quebrar um material, talvez tenha mais opções para variações de temas. Tem assim, a fundição em si, o princípio é básico e ele viaja nos tempos, o mesmo princípio. A fundição, né, para o bronze. A gente está falando de derreter o metal, né, transformar ele do sólido para o líquido, para torná-lo sólido, só que com uma forma intencional sua, autoral. Exatamente. Então, a fundição em si, ela é básica. O básico é o mesmo de muitos do início da escultura. O que você tem adições em tecnologia, o Tony Craig tem uma pesquisa muito interessante, é sobre uma tinta que ele usa sobre o bronze, que é impressionante, que é uma tinta fosca, que você olha na primeira vez, você fica na dúvida se aquilo é plástico, se aquilo é bronze, aí depois porque o material tem um caráter, né? Isso é muito claro na escultura, no bronze, no mármore, no granito.
Então, você tem esses avanços tecnológicos na pintura, na superfície e no carregar, porque tem um dado muito importante da escultura, isso eu falo de primeira mão, porque uma coisa é você carregar um quadro e pendurar na parede, outra coisa é você carregar uma obra de 27 toneladas Daqui a pouco eu quero falar sobre isso também. Bom, então... Flávia, é muito legal você falar isso, porque a gente também tenta, na série Conversas Artísticas, mostrar para as pessoas que elas podem trabalhar com arte ou ligadas às artes, sem eventualmente serem os artistas. Para você instalar uma obra, sim, você mobilizou logística, transporte, operadores de equipamento, carregadores, engenheiros, iluminadores, né? Dependendo do clima, a gente que cuida do ar-condicionado, que dependendo da obra você tem que ter uma temperatura X, né? Não, mas voltando então à fundição, então o artista faz o molde dele. Quando ele manda para a fundição, é uma indústria, né? Pequena, mas é uma fundição. Como era em outra escala. Uma metalúrgica. Uma metalúrgica, é uma fundição. Então, o princípio é o mesmo que se carrega. Isso é muito bonito na escultura, né, em bronze. Legal. Que você traz junto toda essa história da arte, essa história da técnica humana, né? Porque a gente tem a Era do Bronze, foi um grande passo na civilização. Verdade. E você vai agregando novas tecnologias. Vou pegar o gancho das novas tecnologias. A gente tem aqui os meninos, né, que nos ajudam aqui na produção, colocam no ar esse programa. E eu conversava que a gente ia falar hoje com a Flávia sobre escultura e tal. E os meninos falaram assim, mas em épocas de impressora 3D, né? Até que ponto é um escultor e até que ponto é um designer que faz e manda lá para a impressora 3D? Se e diz, o produto? A partir só da ideia no papel já saiu um produto tridimensional acabado. E isso pode ser considerado escultura? Pode ser considerado arte, por exemplo? Então, assim, faço essa provocação. Até que ponto a impressora 3D entra aí para facilitar e democratizar, talvez, o acesso de outra... Democratizar é ótimo, que fala de impressora 3D, né? Mas no futuro... E até que ponto? Isso é escultura? Não é? Isso é coisa dos meninos aqui, viu? Não sou eu, não. Ó. Não, mas é muito interessante. Quando o Duchamp coloca o mictório, né, e fala isso é arte. A arte é o que o artista faz, né? Então, essa definição... Mas aí é um designer? Arte, ou é um escultor? Então, depende como ele se intitula, como as pessoas o percebem, né? Quando você termina a faculdade de artes visuais, você é um artista? Não é? Quando você termina a faculdade de Direito e você faz o AB, né? Você tem a carteirinha de advogado. Então, tem muito essa percepção, eu sou artista, eu produzo arte. O mundo me enxerga como artista, enxerga a minha produção como arte. E não tem uma escala definida também, né? Olha, pode ser de qualquer tamanho, pode ser mínima, eu carrego na palma da mão, ou tenho 27 toneladas. Né? Então, isso é muito interessante. Então, eu diria que a impressora 3D, ela é mais uma ferramenta que os artistas podem usar, né? É mais uma forma de produção que, se usada por um artista, ela faz arte, né? O artista faz arte, ele só usa como meio... É um estilo. Por exemplo, vários artistas contemporâneos, eles criam a obra e mandam fazer a obra fora. Mandam uma indústria produz a obra e volta. Mas de quem é a obra? É a intelectual, ela foi criada pelo artista. Né? Eu criei uma obra... são cubos de mármore cortados assim, assados. Mandei lá para a marmoraria cortou e me devolveu. O artista fez, ele assinou, diz que é uma obra, ele tem o conceito, ele mandou executar. Porque no passado, a artesania, você fazia arte com as suas mãos, né? Então, essa criação intelectual com a produção das suas mãos, ela era unida, unificada. Mas acho que esse é um combo bem completo, porque a destreza de manipular objetos e materiais também contava vamos dizer, para o índice de talento, né? Criatividade. E ainda conta, né? Quantos artesãos a gente tem no interior, pelo Brasil afora, que fazem trabalhos maravilhosos. E artesão, artista, não é dissociado. Mas existia esse entendimento, mas ao mesmo tempo você tinha os grandes ateliês, né? Onde o mestre pintava uma partezinha e os outros... Acabavam.
né? Então ele não tinha feito 100%, mas era uma obra atribuída a ele. Como numa cirurgia em que o médico faz o procedimento principal e depois um assistente conclui o paciente para liberá-lo. E essas... E como é que a gente vai chamar essas interfaces? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma obra da Regina Silveira, que é uma grande artista brasileira, que ela explora muito novos meios. A gente teve em 2018 uma exposição no museu que tinha uma obra de realidade virtual. Só que, ao mesmo tempo, ela ocupava o mundo real também, porque era um tablado de 7 metros por 7 metros, que desenhava com luzes um labirinto, que ele mudava, apagava e acendia, e desenhava o labirinto. E tinha uns púlpitos, você chegava, punha um óculos. Quando você punha o óculos, você ia para uma outra realidade, onde você via aquelas paredes subindo. Então, essa amplidão de conceitos, né? Então, você tinha uma parte real, que era o tablado com luz de LED, que ocupava. Ao mesmo tempo, quando você punha o óculos, você entrava numa realidade virtual que expandia aquele ambiente. Então, por isso que no MUBI, hoje, a gente trata esse E como um E de espaço, que ele contempla toda a ocupação do espaço, desde a escultura objeto clássica, que ela vai ocupar um espaço, você vai ter que dar a volta para ver essa escultura inteira, até essa instalação da Regina, que ocupa o espaço real e o espaço virtual. Então, quando você faz essa pergunta da tecnologia, sim, os artistas se apropriam da tecnologia e eles ajudam a explorar esses novos usos e novas fronteiras. E como funciona o intercâmbio com outras instituições? Existem outros grandes museus dedicados, vamos dizer, à ocupação do espaço ou propriamente à escultura como antes? Como intercambiar, né, obras e conhecimento? Então, isso é muito interessante, porque a escultura, ela tem um dado que vem exatamente disso, da ocupação do espaço, né? E o transporte e a manipulação, ela se torna mais complexa do que de obras bidimensionais. Quadros, né, por exemplo. Porque você está falando de escalas variadas e, às vezes, peso sobre-humanos, né? Porque quando você fala de um quadro, tem quadros imensos, painéis, mas você põe lá um monte de gente, você carrega. Quando você fala de uma obra de 27 toneladas, você não carrega. Você não põe um plástico bolha em volta no caminhão. Essa eu nem imagino que alguém tenha pensado em mudar de lugar depois de colocar. A gente mudou e está no museu. Mas como foi isso? Então, eu preciso saber. Em 2020, nós fizemos uma grande exposição do Amílcar de Castro. Amílcar de Castro é um dos maiores escultores, maiores artistas brasileiros. Ele trabalha basicamente com ferro, chapas de ferro, e ele parte, e a obra do Amílcar, ela não tem sobra nem adição. Ele parte de uma chapa de ferro, ele dobra, e com essa dobra ele ganha o tridimensional. Né? Ele muda. Então, por exemplo, imagina uma folha A4. Ele vai deformando ou dobrando. Não, deformando. Imagina uma folha A4 de sulfite, faz um corte na transversal, deixa um pedaço em cima, 5 centímetros, mais um pouquinho, uns 8, e dobra. O sulfite é meio fino, se fosse um papel mais rígido, ele ficaria em pé. Está criada a escultura. E essa escultura de 16 metros e 27 toneladas foi criada assim. Então, o Amílcar trabalha com essas obras de aço. São pesos absurdos. A gente teve obra no museu, tem essa de 27 toneladas, que ainda está lá, para quem quiser ver. 8, 10 toneladas, 3 toneladas. Então, são pesos que eles saem da escala humana. Então, precisa de maquinário, você precisa de guindaste, de caminhão Munch. Você não vai fazer uma embalagem com plástico bolha. Então, são outros tipos. Você vai proteger a obra, mas de outra forma, com borracha, você usa cinta. Você precisa embalar o resto do mundo em plástico bolha. Exatamente. Para não ser atingido pela obra. É mais fácil. A obra te destrói, você não destrói a obra te destrói. Então, é muito impressionante. Então, quando a gente fez a exposição do Amílcar,
Tinham 90 toneladas de obra no museu. Você chega quase a falar assim, não vem pra cá, tô brincando. 90 toneladas de Nossa. obra no museu. A gente contou com a ajuda de mais de 10 engenheiros. Uma curiosidade, né? Falando do MUB, Museu Brasileiro de Ecologia e Escultura em São Paulo, com a Flávia Veloso, que é a diretora-presidente, está prestigiando o nosso programa. A obra original, o projeto vencedor, premiado, ele previa essa tonelagem, essa capacidade de receber o peso, que é uma coisa que as pessoas pensam nas edificações. Um prédio, uma casa, olha, eu não posso fazer uma banheira no segundo andar porque não foi pensado para isso, senão vai cair meu teto. E você não tá num lugar que assim, né? No interior você vê aquelas casas sendo levadas, né? Ali não, você tá num bairro residencial, é São Paulo, né? Então, o museu, o Paulo Mendes da Rocha, quando projetou o museu, ele já projetou para o Museu de Escultura. Então, a gente, por exemplo, para quem não conhece o museu, a nossa parte fechada, ela é no subsolo. Sim. E você tem rampa imensa, então a empilhadeira passa ali. Você está no o piso de baixo, você tem terra embaixo, então você aguenta as 10 toneladas numa... Porque a questão do peso é o peso pela área que ele está distribuído. Onde vai apoiar, né? Uma área pequena. Exatamente. Então, essa muito. tinha 30 por 1 metro e você tinha 8 toneladas, entendeu? Então, era uma concentração de carga. O museu no subsolo, nessa parte, ele está muito bem preparado. O Paulo Mendes da Rocha fez um projeto genial. Aquela rampa, a porta que abre 8 metros, então a gente consegue... O acesso está facilitado. Facilitado. Agora, na esplanada de cima, como embaixo você tem um vão, e um grande vão, que é o que as pessoas metros. Que passam pela rua, pela calçada, conseguem enxergar, né? Isso. Quando você passa pela Avenida da Europa, você vê o que a gente chama da esplanada do MUB, que tem a marquise em concreto e a área expositiva. Aquela área, como ela está em cima do vão, debaixo do salão, ela tem uma questão de carga. E uma questão de carga que tivemos engenheiros trabalhando em cima, eu tenho formação de engenheira também, para conseguir instalar essas obras do Amilcar de Castro. Mas para calcular se dava tudo certo ou para realizar algum tipo de reforço estrutural? Calcular e fazer a distribuição da carga. Por que acontece? A obra do Amilcar, ela não pode ter base, ela tem que ir como se nascesse do solo, porque base é uma forma que você distribui a carga, né? Você põe uma base grande, põe a escultura lá em cima, você está distribuindo a carga na área. Ou até para parar em pé, porque às vezes o formato não pararia em pé se não tivesse uma base. Exatamente, aí a obra do Amilcar, você tinha lá esculturas de 4 toneladas e a chapa que ele dobra tem 5 centímetros, né, por 2 metros, você não distribuía aquela carga. O MUB, como ele é Museu da Ecologia, toda aquela área de concreto de cima, para quem olha, não sabe que aquilo capta água da chuva. Ali a gente capta água da chuva que abastece os espelhos d'água. E ali, então, você tem um piso elevado, você tem um vão, né? O piso de concreto são aqueles quadrados, eles não têm rejunte para a água escoar, e por baixo do piso ela escoa, vai para um dreno e vai para o espelho d'água. A gente usou isso para distribuir o peso. A gente levantou as placas, usamos perfis de alumínio. Aqui meu agradecimento ao engenheiro Ari Pérez, responsável, foi um projeto magnífico para distribuir o peso. Então você tinha lá a escultura, você sabia a área que você precisava distribuir aquela carga, então a gente fez debaixo do piso com alumínio que é leve e resistente e chapas de aço bem fininha essa distribuição da carga. E aí nós colocamos as esculturas, essas até 4 toneladas. Só. Você está lidando com várias escalas, como você falou, a gente tem escultura, a gente teve no MUB uma escultura do Cildo Meirelles, que ela era um cubinho assim, de 1 por 1. Um dado. Esse é capaz de você perder, o perigo é esse, né? Guarda no bolso aí. Mayara, nosso Gente, relógio foi cruel conosco agora. Poxa vida, tô assim, amei o papo aqui, as curiosidades que a gente não imagina, né? Do mundo da escultura, de uma gestora cultural também, que está por aqui com a gente. Flávia Veloso, muito obrigada, diretora-presidente do MUB, Museu Brasileiro da Escultura, Ecologia e do Espaço, por que não? Exatamente. É MUBE. Um MUBE, que significa Ecologia, Escultura, que é o espaço que a gente ocupa.
Maravilhosa, obrigada. Muito legal. Obrigado, Flávia. Obrigado a vocês conosco. Até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.